Hoje nós teremos mais pesquisas, vamos ter uma bateria de pesquisas aí nessa semana, talvez a mais intensa de todas. Como é que você está vendo essa aproximação do Bolsonaro, que segundo alguns analistas não é aproximação, segundo o Alberto Carlos Almeida, por exemplo, os institutos de pesquisa fizeram uma primeira pesquisa depois do primeiro turno, mal calibrada, que deu o Lula muito na frente, que isso não era verdade, e que agora o resultado real, que é 5 pontos de vantagem, parece que o Bolsonaro cresceu. Como é que você está sentindo, levando em conta aí os extratos das pesquisas que você analisou por esses últimos dias? Olha, Conde, a meu ver, existe uma tendência de aproximação do Bolsonaro e que não é suficientemente eficaz a ponto de virar o pleito. Mas a gente deve esses 5 pontos. A gente teve aí, o Bolsonaro recebeu 51 milhões de votos contra 57 milhões do Lula no primeiro turno. Isso caracteriza uma diferença aí de 6 milhões de votos. A meu ver, essa diferença vai se encurtar até domingo e a gente deve chegar. Você sabe muito bem, você entende como é que isso funciona, em ciências sociais aplicadas, fazer prognóstico e exercício de futurologia, que é isso que eu estou me propondo fazer aqui, via de regra, você corre risco de todas as ordens e geralmente a gente não faz isso. Dada a urgência do momento enfim, o nível de aflição que está todo mundo, eu te diria o seguinte, que, a meu ver, pelo menos, existe sim uma tendência de redução do bolsonarismo da vantagem do Lula por uma série de questões. Porque ele joga a favor do elitismo histórico-cultural, ou seja, ele é capaz de lidar com ódio, de lidar com machismo, de lidar com misoginia, de lidar com todas essas forças que caracterizam a forma como o elitismo histórico-cultural se expressa no Brasil do século XXI, a seu favor. Se você está no campo progressista, você simplesmente não tem como fazer isso, porque cabe à tua atuação política combater o elitismo histórico-cultural. O Bolsonaro e todo mundo que está na extrema-direita infelizmente contam com essas forças a seu favor. Isso é brutal, cara. O que isso faz em última análise? Aumenta a tua adesão em redes sociais, você é capaz de explorar 300, 400, 500 anos de história que constituem a República Brasileira e capitalizar esse espírito do tempo a teu favor. Soma-se a isso um processo de estelionato eleitoral, de preços artificiais que estão sendo mantidos por conta de irresponsabilidade fiscal que o governo assumiu. Então, uma série de coisas que, de alguma forma, estão proporcionando essa redução da vantagem que o Lula tem. A meu ver, essa vantagem, considerando a migração dos votos da Tebet, do Ciro, e depois que tudo tiver dito e feito, o Lula vai ganhar esse pleito por cerca de 3 milhões. Algo entre 2, 3 ou 4 milhões. Estou me arriscando profundamente aqui contigo, porque isso vai ficar gravado e eu estou dando um número exato. Eu te diria, Conde, que a vantagem do Lula vai ser algo 51, 49, 52... Você está repetindo a vantagem que a Dilma teve com relação ao Aécio Neves, né? 3 milhões. Eu acho que o Lula deve ter algo entre 61 e 63 milhões de votos e o Bolsonaro deve ter algo entre 57 e 59 milhões de votos. O problema, cara, é que a partir daí o bolsonarismo vai começar a catalisar esse tipo de coisa que o Roberto Jefferson fez como norma. O que a gente vai ter no Brasil entre novembro e dezembro corre o risco de evoluir para ser uma espécie de princípio de guerra civil, caso os bolsonaristas consigam se articular de forma impune e sem ter que responder perante a lei. Então, sobretudo, o principal aqui agora é que essas forças que ajudaram a criar o bolsonarismo, a direita liberal, parcelas do judiciário, as ingerências estrangeiras, elas já tiraram o corpo fora. Só que elas não vão ser capazes de oferecer freios e contrapesos para o que vem a seguir, sobretudo entre os meses de novembro e dezembro no Brasil. Essas pessoas vão estar encasteladas, elas vão estar em Miami, elas vão estar absolutamente seguras e não vão ter que arcar com esse tipo de responsabilidade que os policiais federais que foram lá prender o Roberto Jefferson já estão enfrentando. Então, infelizmente,
O que aconteceu com o Roberto Jefferson agora não é o clímax da distopia que a gente vive, ele é mais um sintoma que denota o nível de agravamento do processo que a gente está vivendo. Eu já disse em outras ocasiões que o bolsonarismo é uma espécie de monstro que depende de uma versão consecutivamente mais nefasta de si mesmo para fazer a manutenção das suas propriedades. Quando ele se vê efetivamente derrotado nas urnas, a partir do próximo domingo, a gente vai ser confrontado com os horrores máximos e absolutos que esse modelo sociopolítico pode produzir. E quem vai ter que arcar com isso, infelizmente, não são as pessoas que ajudaram esse monstro a ascender a chefia do executivo, mas a coisa vai piorar e vai piorar muito. Não é por isso que o Roberto Jefferson disse essa frase, vai piorar e vai piorar muito. Porque ele, de muitas maneiras, ele é um sintoma do que vai se produzir em novembro e dezembro no Brasil. E é o famoso também apito de cachorro, quer dizer, é uma sinalização para os seguidores do Bolsonaro.